Cali approach, American Niner 65. American Niner 65. Good evening. Go ahead. Buenos dias, senor. American 965 leaving 230, descending to 200. Go ahead, sir. The distance DMI from Cali. The DME is 63. 20 de dezembro de 1995. O voo 965 da American Airlines de Miami, na Flórida, para Cali, na Colômbia, dá início aos procedimentos de descida no aeroporto Alfonso Bonilla Aragón. American Niner 65. Distance now. A bordo estão 163 pessoas, 155 passageiros e 8 tripulantes. Próximo ao horário previsto para o pouso, o controle de Cali perde contato com o avião da American Airlines. Roger, distance now. Por volta das 10 horas da noite, o chefe da Defesa Civil de Cali, na Colômbia, é avisado. A notícia era de que, já na aproximação final, a comunicação com o avião tinha se perdido completamente, o que sugeriu imediatamente que havia ocorrido um acidente. E tudo indicava que o lugar do acidente era nas proximidades de Buga. Então se estabelece como centro de operações o batalhão Palacé, na cidade de Buga. Localizada a cerca de 70 quilômetros de Cali, a cidade de Buga está situada num vale com montanhas de até 2.500 metros de altura. É para essa região que também segue a equipe da Cruz Vermelha. Eu vim até aqui, até a sede da Cruz Vermelha. Já estavam aprontando os equipamentos, transportes e a equipe de pessoas necessárias para atender este tipo de emergência. Nos Estados Unidos, a equipe de emergência da American Airlines é acionada por volta das 2 da manhã. Quando recebi a ligação, fiquei bastante chocada com o fato de que um de nossos aviões tivesse caído. Senti o golpe. Ninguém está preparado para uma tragédia, para aquilo. Então, me apresentei imediatamente ao Comando Central. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Este es el ambiente que se vive al frente del mostrador de la aerolínea American, como pueden darse cuenta. Tinha muita confusão no aeroporto. Muita gente entrando, saindo. Vimos muitos familiares chegando para tentar saber o que tinha acontecido. Rafael Poveda trabalhava na TV Telemundo em Miami e foi escalado para cobrir a tragédia. E lembro que os funcionários da American Airlines não sabiam o que fazer. Não tinham uma informação muito clara. As pessoas entravam e saíam, chorando, desesperadas, porque realmente não se sabia o que estava acontecendo. Nas primeiras horas da manhã, as equipes de resgate começam a se deslocar para a montanha El Delúvio, localizada a leste de Buga. Neblina, ou seja, no local o morro está envolto em nuvens e chuva. Não era um dia ideal para entrar no local, era complicado. Os helicópteros não podiam chegar ao local se houvesse neblina. Cerca de 12 horas após o acidente, as equipes de resgate localizam o avião. Neste tipo de acidente, considerando o local, ou seja, um avião deste tamanho, chocar-se de frente contra uma montanha assim é pouco provável que tenha sobreviventes. Quando o resgate chegou ao local e viu uma pessoa ali, se presumiu que era alguém da região que tinha subido lá. Então esse homem falou: "Não, eu sou passageiro, eu vinha neste voo."
A informação surpreende as equipes de resgate. O primeiro passageiro localizado com vida é Gonzalo Dusan. Caminhava praticamente como que conduzido pela mão de alguém, porque não conseguia ver onde estava minha filha. E em dado momento, cheguei até minha filha, até onde saía a voz dela, e a toquei seu peito e tentei levantá-la, mas ela me disse: papai, papai, meus pés doem muito. Então voltei e a deixei sentada e tentei sair do avião para pedir ajuda. Para pedir auxílio. Michele, filha de Gonzalo, tinha apenas 6 anos na época do acidente. Eu lembro que estavam chamando por mim. Me chamavam para me encontrar. E tentaram me tirar porque eu estava enterrada, da cintura para baixo, com um cinto. Então demoraram 13 horas para me encontrar e umas 3 horas para me tirar de lá. 3 horas em sacar-me. Eu lembro que lá fazia muito frio e só me lembro das vozes que gritavam por mim e eu gritava: socorro, socorro, por favor, me ajudem. Eu tinha muita sede, então eles me davam água com algodão, gotinhas de água. E quando eu cheguei ao hospital, só ouvia muito barulho. Eu gritava por minha mãe, porque pensava muito que minha mãe estava lá. Mas não, ela não estava. Pero não. A mãe e o irmão de Michele também estavam no voo, mas não sobreviveram. Ela e o pai são 2 dos 4 sobreviventes do voo 965. Além de um cachorro, que ganhou o nome de Milagro. As equipes de resgate se concentram agora na busca por pistas, e um grupo de investigação é formado na Colômbia e nos Estados Unidos. Depois que me chamaram, fiz os contatos necessários com a NTSB nos Estados Unidos e com a equipe de investigação da Colômbia. Eu atuava como diretor da investigação pela Aeronáutica Civil e a NTSB tinha um diretor de sua própria investigação. Unimos os 2 grupos para iniciar o trabalho. O colombiano Orlando Jiménez e os investigadores americanos da NTSB seguem para o local do acidente. Era um local montanhoso, rochoso e um pico muito elevado, onde o avião acabou se impactando. Hizo contacto. O que tinha de peculiar era que o avião estava fora de sua rota. Não tinha por que estar nesse local. A primeira impressão quando você chega ao local é que você está subindo o morro, subindo a montanha. Você está passando por uma selva muito densa. E você sai dela e de repente tem pedaços de metal retorcidos e assentos por todos os lados e partes internas do avião acima de você e ao seu redor. E a sua primeira impressão é basicamente de confusão. Em que parte do avião eu estou? Estou na parte frontal, estou na parte esquerda, na parte direita? O que é isso que eu estou olhando agora? Porque sua mente tenta colocar ordem nas coisas. E quando um avião está completamente destruído no topo de uma montanha, não existe necessariamente uma ordem. Me chamou a atenção que existiam partes grandes do avião ainda conservadas. Isso nos deu uma indicação de quais tinham sido as causas para que se encontrassem sobreviventes. Havia pedaços de estrutura bastante grandes onde as pessoas tinham ficado. Quem estava lá dentro dessa estrutura poderia ter sobrevivido. Isso indicava uma velocidade relativamente baixa de impacto com o terreno. Cali approach, American Niner 65. American Niner 65. Good evening. Go ahead. Buenos dias, senor. American 965, leaving 230, descending to 200. Go ahead, sir. The distance DMI from Cali. The DME is 63.
As primeiras impressões da equipe de investigação explicam a existência de sobreviventes no local da tragédia. Mas por que o American 965 se chocou contra as montanhas de Buga, em baixa velocidade e fora da rota original? Às vésperas do Natal de 1995, a cidade de Cali, na Colômbia, está mergulhada em tristeza e indignação. O acidente com o Boeing da American Airlines matou 159 pessoas, a maioria colombianos que voltavam para casa. Havia vários familiares procurando por seus entes queridos. E todos estavam bravos, chateados, muito tristes. E como especialista em desastres, fui treinada para administrar situações assim e tentar confortá-los e atender suas necessidades. Mas nunca aconteceu comigo, pessoalmente, de ser vista como inimigo, até eu chegar lá. Não tinha ideia que seria vista como inimiga das vítimas, porque estava tentando ajudá-las. Rafael Poveda também desembarca na cidade e vai direto ao local da tragédia. É como uma mistura de tristeza, de raiva, de dúvida. Uma mistura de sentimentos. Já havia muitos sacos pretos com corpos de pessoas que tinham falecido. Era uma cena bastante complicada. Acho que esta foi uma das histórias mais tristes que tive que cobrir na minha vida. No local do acidente, os investigadores seguem atrás de pistas. As caixas pretas foram encontradas rapidamente no final do dia seguinte e foram levadas imediatamente a Cali e transportadas a Bogotá, e através da embaixada americana foram iniciados os trâmites para levar os equipamentos para Washington. Outra peça-chave para os investigadores é o FMC, o computador de gerenciamento de voo. Nesse aparelho estão armazenadas todas as coordenadas programadas pela tripulação ao longo do voo. Alguns deles estavam esmagados, outros estavam arrombados. E destes nós tivemos que buscar cada um dos cartões eletrônicos. Então eu os juntei e os levei até uma área plana atrás dos destroços. Então eu os coloquei na rede do helicóptero, junto a outros componentes que precisavam ser levados para fora da montanha. E foram levados pelo helicóptero para a base de Buga, na Colômbia. O computador de gerenciamento de voo é um dos principais equipamentos de navegação do Boeing 757. A aeronave era nova e moderna. Havia voado pela primeira vez em agosto de 1991, apenas 4 anos antes da tragédia. O avião tinha todos os seus componentes operantes, estava cumprindo com os requisitos da navegação aérea, de aeronavegabilidade. E foi liberado com seus componentes operando e com todos os requisitos de combustível e de despacho requeridos pelo voo. Os investigadores também verificam informações sobre a tripulação. O voo 965 era comandado pelo piloto Nicholas Taffery e pelo copiloto Donald Williams, ambos americanos. Taffery, 57 anos, tinha mais de 13.000 horas de voo. Donald, 39 anos, cerca de 5.800 horas no ar. Os 6 comissários de bordo eram todos colombianos. Fomos até a sede da American Airlines em Fort Worth, Texas, e entrevistamos as pessoas responsáveis por operações, treinamento de voo, por tudo que tem a ver com a formação dos pilotos. Eram pilotos completamente treinados para fazer uso desses sistemas de navegação.
Os investigadores já sabem que os registros da tripulação e do avião estavam em ordem. E enquanto aguardam a análise das caixas pretas e do computador de gerenciamento de voo, se concentram nos fatores externos, como a questão da falta de radares de área. No momento da aproximação do avião da American Airlines, não existia serviço de radar em Cali. The distance DMI from Cali. The DME is 63. O controle de radar, nesse momento, se baseou no relatório de posição do piloto. Se o piloto diz ao controlador qual é a posição exata, o controlador tem mapas e na tela os pontos de entrada do avião. O controlador dependia de outra ferramenta, que é pedir informações de posição aos pilotos. E assim, o controlador vai projetando e seguindo a evolução da posição relativa dos voos para verificar se haverá segurança na operação. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Davi Lopes, chefe da torre de controle do aeroporto de Bogotá, se juntou à equipe de investigação uma semana depois do acidente. Sua função é colaborar com a análise dos procedimentos adotados pelo controle de aproximação de Cali. A primeira descoberta de Davi Lopes foi que antes do início da aproximação, a torre de controle oferece ao piloto uma pista alternativa. Sir, the wind is calm. Are you able to approach runway 19er? É certamente sabido que em Cali, a pista principal, a pista normal de aterrissagem, é a 01. Então nossa primeira inquietude foi saber por que o controlador ofereceu a pista 19 ao piloto. Approach to runway 19er. Venía por la pista 1 y se cambió por la pista 19. Os investigadores do acidente com o voo 965 da American Airlines entrevistam o controlador de Cali. Eles querem saber por que foi sugerido uma outra pista para pouso minutos antes da aproximação. Sir, the wind is calm. Are you able to approach runway 19er? Yes, sir. We'll need a lower altitude right away, though. Roger, American 965 is cleared to VOR DMI. Approach to runway 19er. Rosso number 1 arrival. Report to Lua VOR. O controlador tinha dois aviões, um da Avianca entrando pelo leste, chegando ao VOR de Cali, que fica ao sul do aeroporto. Estimava-se que esse voo da Avianca chegaria ao VOR de Cali aproximadamente um minuto antes do que o da American Airlines. O VOR é um equipamento que emite sinais direcionais de rádio instalado em determinados pontos geográficos. Serve para as aeronaves definirem posição e rota. Para fazer o pouso pela pista 01 pelo VOR Cali, o voo da American Airlines teria que passar sobre o aeroporto e realizar uma manobra chamada de inversão. Isso implicava em aproximadamente 10 minutos de voo. Mas, adicionalmente, como a Avianca estimava chegar ao VOR aproximadamente um minuto antes que o American, o voo American teria uma espera adicional de 5 minutos. 965 Cali. É por isso que o controlador, para ajudar o piloto da American Airlines, perguntou-lhe se isto ajudaria e se queria pegar a pista 19. Are you able to approach runway 19er? A primeira conclusão que chegamos foi que o plano do controlador foi muito bom em cumprir os 3 objetivos que tem o serviço de controle de tráfego aéreo: dar segurança, ordem e agilidade. Esclarecida a questão da mudança de pista para o pouso do voo 965, resta aguardar a análise das caixas pretas. O relatório chega 15 dias depois do acidente. Roger, is cleared to Cali VOR. Descend and maintain
5,000 feet. Altimeter 3002. 15. No delay expect for approach. Report Tulua VOR. I put direct Cali for you in there. Yeah. O que nos chamou a atenção nessa análise foi que o controlador nunca, nesse ponto, autorizou ao voo American Airlines para ir direto ao VOR de Cali, mas autorizou a Cali. É sabido que, em um aeroporto localizado em uma região muito montanhosa, os voos têm suas rotas geralmente traçadas para que sejam corredores entre as montanhas de cada lado. Então, quando um voo está operando abaixo dos 20 mil pés, não se pode autorizar que o piloto voe fora da rota, direto de um ponto a outro. É necessário que siga a rota completa. E a rota que o voo 965 deveria cumprir até Cali, independente da pista pela qual efetuaria o pouso, passava obrigatoriamente pelo VOR Tuluá, uma estação de radioajuda localizada a cerca de 100 quilômetros do aeroporto. Sir, the wind is cold. Are you able to approach runway 19er? Yes, sir. We'll need a lower altitude right away, though. As gravações revelam que a tripulação parece não ter certeza sobre o que fazer ao aceitar o pouso pela pista 19. Os investigadores se questionam se houve dificuldade de comunicação entre a torre e os pilotos. Rosso number 1 arrival. Report Tulua VOR. I gotta go give you to Tulua first of all. You wanna go right to Cali or to Tulua? I thought he said the Rosa 1 arrival. Yeah, he did. Yeah. We have time to pull that out. Yeah. Houve muita discussão durante a investigação sobre as interações entre o piloto e o controlador. Pensamos que poderia ter havido uma dificuldade entre o controlador e os pilotos, mas a comunicação foi muito simples. Eles se entenderam. As instruções do controlador foram muito claras. No delay expect for approach. Report Tulua VOR. Não houve nenhuma discrepância do tipo linguística. No ambiente do controle de tráfego aéreo, falamos de um nível de inglês operacional. Quando o controlador tem a fluência e o conhecimento suficiente da fraseologia padrão para as funções básicas para prestar serviço ao voo. Para os investigadores, não houve problemas de comunicação entre o controle e os pilotos. Por que, então, a tripulação teve dúvidas sobre como proceder para fazer o pouso pela pista 19? Approach runway 19er. Rosso number 1 arrival. Report Tulua VOR. You want to go right to Cali or to Tulua? A equipe de investigação reúne as peças que tem em mãos para entender por que um avião da American Airlines com destino a Cali, na Colômbia, bateu em uma montanha poucos minutos antes do pouso. O conteúdo das caixas pretas indica falha durante o procedimento de aproximação. Approach to runway 19er. Rosso number 1 arrival. Report Tulua VOR. Clear the VOR, DME to 19, Rosa 1 arrival. We'll report the VOR. Thank you, sir. Depois que o piloto aceitou proceder direto a Cali pela pista 19, ele ficou surpreso com as reiteradas perguntas do controlador, solicitando que notificasse Tuluá. Rosso number 1 arrival. Report Tulua VOR. Clear the VOR, DME to 19, Rosa 1 arrival. We'll report the VOR. Thank you, sir. Report Tulua VOR. Roger, Tulua VOR. I gotta give you to Tulua first of all. You want to go right to Cali or to Tulua?
thought he said the Rosa One arrival. Yeah, he did. E foi então que começamos a questionar se eles deveriam ter notificado o VOR de Tulua ou como deveriam conduzir a aproximação Roso. Isso porque Roso é ao mesmo tempo uma estação terrestre e também um procedimento de aproximação. Então houve uma confusão por isso. A rota padrão de chegada a Roso é simplesmente um trecho direto desde o VOR de Tulua e que depois os conectaria com o procedimento de aproximação por instrumentos até a pista 19. Então era importante que o voo tivesse passado sobre Tulua para se manter no eixo nominal desta rota padrão de chegada a Roso 1. Tulua 1, Roso, there it is. See? That comes off Tulua. Na maior parte do mundo, o primeiro ponto de chegada para aterrissar em um aeroporto, a primeira estação terrestre, dá nome ao procedimento de chegada desse aeroporto. No aeroporto daquele país, infelizmente, era diferente. Roso estava perto da pista e era o final do procedimento. Os investigadores trabalham com a hipótese de a tripulação não saber exatamente como executar a aproximação Roso 1. Mas para esclarecer as atitudes tomadas pelos pilotos nos minutos finais, eles precisam das informações armazenadas no computador de gerenciamento de voo. Os computadores de gerenciamento do voo eram muito importantes no acidente do voo 965, porque uma vez encontrados, nós poderíamos saber quais foram os botões que o piloto apertou para manobrar o avião. Ao cruzar os dados do computador com a análise das caixas pretas, os investigadores começam a entender o que aconteceu com o American 965. I put Director Cali for you in there. Quando é dada a instrução ao computador para que voe direto a Cali, ele apagava todos os pontos intermediários. Então, enquanto que o piloto tinha, digamos, apagado de sua percepção, de seu planejamento, o ponto Tulua, para o controlador continuava sendo importante. Sir, the wind is calm. Are you able to approach runway 19er? Yes, sir. We will need a lower altitude right away, though. E é por isso que o controlador perguntou nessa mesma transmissão do piloto. Ele disse, notifique VOR de Tulua. Approach runway 19er. Rosso number 1 arrival. Report Tulua VOR. Para o piloto não estava claro que já havia passado do lado de Tulua. Revisando as transcrições das comunicações, vemos que a maior parte do tempo o piloto estava fora de posição, ainda tentando identificar qual era a sua posição em relação a Tulua. E mais ainda, tentando levar o avião a Tulua. Tulua 1, Roso, there it is. See? That comes off Tulua. Então, o piloto iniciou um desvio para a esquerda, em direção leste, tentando voar inicialmente até Tulua. E isso não era conveniente, porque o avião continuava descendo. Where are we going? 1, 2, come to the right. Let's go direct to Cali. O piloto, depois de tentar sem sucesso voltar a Tulua, decidiu ir até Cali. E depois de 1 minuto e meio aproximadamente, o piloto não tinha realmente avançado até Cali. Sem perceber, tinha feito um semicírculo, voando quase que na mesma distância, equidistante de Cali. E estava a 37 milhas somente. American 965, distance now. Okay, we're at 37 DME and 10,000 feet. Okay, we're in good shape now. Mas poucos segundos após falar com o controlador, o comandante se dá conta de que não está indo na direção correta. Come to the right now, right now!
Agora, como o tempo todo tinha se falado em realizar a aproximação padrão Rosso 1, finalmente o piloto chegou à decisão de solicitar voar até Rosso. Why don't you just go direct to Rosso then, all right? Okay, let's. I'm going to put that over you. Agora, quando finalmente o piloto decidiu introduzir o ponto Rosso, ele encontrou um problema que não percebeu em momento algum. E só se soube depois da investigação. Why don't you just go direct to Rosso then, all right? Okay, let's. I'm going to put that over you. Os dados armazenados no computador de gerenciamento de bordo revelam a peça que faltava para os investigadores compreenderem a trágica cadeia de eventos que levou à queda do American 965. Os investigadores finalmente montam o quebra-cabeças do acidente com o American Airlines 965 nas montanhas de Buga, na Colômbia. Why don't you just go direct to Rosso then, all right? Okay, let's. I'm going to put that over you. Tudo o que ele precisava fazer era apertar R para Rosso. Mas o que ele não percebeu é que R de Rosso também era usado para outra localização chamada Romeo, que era perto de Bogotá, e não de Cali. Então, quando ele apertou confirmar, o avião virou e fez exatamente o que foi instruído a fazer, mas por um engano. O avião ainda estava descendo e virou em direção a Bogotá, afastando-se de Cali. E continuou descendo. E foi descendo por trás da montanha sem que os pilotos percebessem. E quando faz essa curva, aparece o obstáculo, a montanha, e vem o alarme de terreno. Oh my God! O GPWS, Ground Proximity Warning System, soou apenas a 6 segundos do impacto. Neste momento, o comandante dá a ordem ao copiloto para que efetue a manobra evasiva de terreno, o que o copiloto faz muito rapidamente. Muito rápido. It's okay. Okay, easy does it, easy. Mas como o alarme continuava dando aviso de proximidade de terreno, então o comandante volta a mandar o copiloto posicionar o nariz do avião mais para cima para tentar passar por cima do obstáculo. More! Portanto, o tempo foi insuficiente e o rendimento do avião foi insuficiente para que sobrevoasse o obstáculo. E para entender o porquê da falta de rendimento do avião, os investigadores voltam a analisar o momento em que a tripulação inicia o procedimento de descida. Sir, the wind is calm. Are you able to approach runway 19er? Would you like to shoot the 19 already? Yeah. We will have to scramble to get down. We can do it. Yes, sir. We'll need a lower altitude right away, though. Ao aceitar o pouso pela pista 19, a tripulação aciona os speed brakes, dispositivos aerodinâmicos localizados nas asas, que ajudam o avião a descer mais rapidamente sem precisar aumentar a velocidade. Foram feitos testes em simuladores de voo. Estabeleceu-se que o speed brake produz um arrasto no avião, uma resistência, o que tira sua sustentação, obviamente.
speed brakes não deveriam estar sendo usados para que o avião estivesse limpo em sua superfície para fazer a manobra evasiva. Terrain. It's okay. Easy. Terrain. Pull up. Terrain. Pull up. Terrain. Pull up. A investigação do American Airlines 965 chega ao fim. Desde que nós fomos até lá e encontramos as caixas pretas e extraímos sua informação no fabricante, escrevemos os relatórios e fizemos toda a coordenação com o governo da Colômbia. Passou-se mais ou menos um ano de investigação. 17 anos após o acidente com o voo 965, o que mudou para aumentar a segurança dos voos? O acidente com o Boeing da American Airlines na Colômbia, que matou 159 pessoas, colocou em discussão uma série de procedimentos de segurança de voo e provocou mudanças na tentativa de evitar novas tragédias como essa. Muitas coisas mudaram depois do acidente da American. Em primeiro lugar, a mais evidente foi a troca do nome Rosso por Palma. O nome do procedimento de aproximação para a pista 19 também foi mudado de Rosso 1 para Tuluá 1. Essa alteração segue um padrão internacional que recomenda identificar o procedimento com o nome do ponto onde ele se inicia. Outra mudança foi que a Aeronáutica Civil decidiu instalar um segundo radar perto do aeroporto, para não depender do radar que estava instalado lá em cima, na cordilheira, distante do aeroporto. What's your altitude and the DMI from Cali? E apesar da comunicação em inglês entre controlador de voo e pilotos ter sido descartada entre as causas do acidente, as autoridades colombianas apontaram a necessidade de melhora na fluência do idioma. A Colômbia tem feito um grande esforço para melhorar o nível de inglês dos controladores, passando de um nível operacional a um nível mais alto, conversacional. No relatório final, outra recomendação foi para que o FMC, computador de gerenciamento de voo, mantivesse todos os pontos marcados pelos pilotos. Uma recomendação do relatório de Cali foi que se registre quais botões são pressionados, o que a tripulação faz com cada um dos botões da cabine. E para ajudar o processo de investigação, foi sugerida uma mudança no sistema de gravação de informações da cabine. Nós temos muitos acidentes, mas não sabemos o que realmente aconteceu na cabine. Então a NTSB tem insistido muito e recomendado que a FAA e as outras agências reguladoras adotem o vídeo na cabine. Desta forma, nós poderemos saber depois de um acidente o que a tripulação fez. Positive climb. Gear up. Quais botões foram apertados? Com câmeras nas cabines, saberemos o que o piloto viu, não aquilo que achamos que foi mostrado pelo gravador de dados do voo. Então, essa foi uma das recomendações que saiu do acidente com o voo 965. E como o custo do vídeo da cabine tem caído e continuamos tendo acidentes ao longo dos anos, a câmera na cabine torna-se uma necessidade mais urgente para a comunidade da aviação. Terrain. Pull up. Terrain. Pull up. It's okay. Terrain. Okay. Pull up. Easy does it. Terrain. Pull up. Entre outras recomendações, está a de que a indústria aeronáutica melhore o alerta de proximidade de terreno dos aviões, colocando um que dê um tempo maior de alerta e antecipe obstáculos aos pilotos. Na minha opinião, esta foi a mais importante de todas.
Desde 2002, todos os aviões com mais de 6 passageiros são obrigados a ter um avançado sistema de alerta de presença de terreno. Ao mesmo tempo, foram feitas algumas recomendações à companhia American Airlines baseadas nesta experiência. Reformar certos sistemas de treinamento, de informação aos pilotos nas operações na América do Sul. E foram recomendados procedimentos de coordenação de ambos os pilotos para que nenhum ficasse de fora do loop de voo em um momento crítico como esse da aproximação. Em geral, foram essas as recomendações que deveriam ser feitas. Nós não fazemos leis. O que nós fazemos são recomendações, recomendações de segurança para mudar as coisas no futuro. E como somos uma agência independente, a NTSB pode fazer recomendações endereçadas aos reguladores, como a FAA. Podemos fazê-las às companhias aéreas, como a American Airlines, ou aos fabricantes, como a Honeywell. Podemos fazê-las a outros países, porque nós nos preocupamos com o acidente e com o que é necessário para evitar que ele volte a acontecer. Para Michele e Gonzalo dos San, 2 dos 4 sobreviventes desta tragédia, a vida também cobrou duras mudanças. Impressionante, porque apesar de que era muito criança, sentia muita falta da minha mãe, do meu pai e todo o trauma que nos causou. Estivemos em reabilitação muito tempo, então fui afetada nesse sentido. A falta da minha mãe, porque ela não estava lá. Então foi muito difícil para mim crescer sozinha. O que a gente passou foi algo muito forte. A perda de um ente querido em um desastre aéreo causa um impacto emocional e físico. Agora sim eu posso voar sem medo de aviões. Mas com meu pai é diferente. Depois do acidente, meu pai até hoje, não tanto como antes, ainda fica nervoso quando viaja. O primeiro ano, o segundo ano, foram muito difíceis. De fato, eu dizia que não queria voltar a Nova Jersey, onde eu morava. Mas o trauma de voar, que fica depois de se passar por um acidente dessa magnitude, impede que a gente voe. E vem um temor, muito medo de voar novamente.